Opa, você está conferindo apenas um corte aqui na Arquibancada Tricolor. Se você quer conferir tudinho o conteúdo, só clicar aqui. Tamo junto. A gente segue por aqui, Nick. Acho que uma explicação bastante clara do Emil aí, que é um grande profissional, então. E acho que é bom, né? Porque você sai do tema superficial, né? Que é geralmente falar de especulação ou falar de coisas um pouco mais acima, que a gente sabe que isso é válido. A gente tem que falar também, falaremos agora também na reta final do Papo com o Sá, mas acho que foi bom a explicação do Emil. Então, o chat que participa com a gente, 2.000 pessoas, muito obrigado também. Deixa o seu like, se inscreva no AT. E a gente tem mensagens bacanas aqui do J. Matheus, né? Fala que estava esperando uma live desse assunto. É bom para muitos torcedores entenderem que o São Paulo vai ter que dar um passo atrás em relação às dívidas para pegar impulso. A gente sabe que essa compreensão nem sempre é tão fácil, né? Mas eu acho que é importante, de fato, traçar bem esse perfil. E o nosso Gabriel Azevedo sempre com a gente. Fala que ele gosta muito de acompanhar o AT por isso. Porque aqui tem de tudo. Tá maluco? Vocês são bons demais. Muito obrigado pela mensagem. A gente chama o like e a inscrição da galera. Nick, pra gente virar a página, então, pra gente falar um pouquinho de assuntos que são mais pontuais aqui e tirar a dúvida do torcedor, que também não é, porque não é claro, de um plano financeiro, não é que a gente não usa termo técnico que deixa de ser importante. Acho que também tem essa dúvida do São Paulino. Zubeldia, primeiro, informações que saíram aí nas últimas horas dão conta de que ele teve uma sondagem do Boca Juniors da Argentina. Fui atrás da informação e posso explicar para vocês que é o seguinte, de fato, teve uma sondagem do Boca Juniors por parte do Riquelme, que é o atual presidente. Eles estão em busca de um novo técnico e conversaram com o staff, então, do Zubeldia. Nesse momento, ele deixa muito claro que ele tem um plano a longo prazo no São Paulo e quer continuar, então, o seu trabalho. Então, hoje, Nick, essa é uma possibilidade bem remota, então, de que ele deixe o São Paulo para assumir o Boca Juniors. Vale, né, a gente lembrar também que o Boca Juniors tem uma certa pressa para oficializar um novo técnico, então não será Luiz Zubeldia e eles devem, então, ir em Fernando Gago, pelo que a gente tem de informações vindo lá da Argentina. Saiu uma informação totalmente falsa de que os advogados dele estariam preparando uma rescisão contratual com o São Paulo, que é mentira, isso não procede, então, para a gente trazer a informação. E aí vale um outro detalhe que é, nada chegou de forma oficial ao São Paulo, tá? Parece muito, Nick, o caso do Galopo, que eles sinalizam para o staff do cara, isso vaza na imprensa, então, assim, o São Paulo soube via imprensa desse interesse do Boca Juniors, então, em Luiz Zubeldia, mas não tem nada e não acontecerá nada, o São Paulo está bem tranquilo quanto à permanência do seu técnico, e ele quer continuar, então, tem esse respaldo para o próximo ano, o Boca Juniors, então, priorizando outros nomes, Fernando Gago é o plano A. Então, vira a página sobre isso, Zubeldia continua no São Paulo, quero ouvir sua opinião, Nick. Ô, Gabi, eu acho assim, cara, o Zubeldia tem muitos erros e muitos acertos também, como qualquer treinador, na realidade, né? Qualquer treinador, inclusive o Dorival, que deixou como legado um título inédito da Copa do Brasil pra gente, tinha muitos defeitos, basta ver que a gente foi eliminado para a LDU dentro do Morumbi e fez uma campanha ridícula no Campeonato Brasileiro, ganhamos fora de casa na penúltima rodada praticamente, ali no último lance. Então, mesmo o Dorival, com todo o mérito de ter dado para nós um título, ou contribuído, né, no nosso título da Copa do Brasil, tem, sim, muitos defeitos também, e o Zubeldia, como todos os outros, é a mesma coisa. Eu acho que ele é um cara que veio do exterior, mesmo que seja da América do Sul, veio do exterior para cá, no momento da temporada em que o São Paulo estava já nas 3 competições e tinha largado mal na Libertadores e também largado muito mal no Campeonato Brasileiro. Aquele bom trabalho do Dorival, entre aspas, que poderia ter uma continuidade nessa temporada, foi interrompido com a ida dele para a seleção, e aí a gente trouxe o Carpini, uma aposta, e acho que todo torcedor, quase unanimidade, que já não queria mais o Carpini no comando do time àquela altura, e o Zubeldia chega nesse contexto todo. Para mim, ele conseguiu arrumar o time do São Paulo com as peças que ele tem, ele foi um cara que perdeu simplesmente o Pablo Maia e o Alisson, que para mim eram 2 dos melhores jogadores do time, principalmente o Alisson. Acho que nessa temporada, antes de machucar, ele era o jogador mais importante, mais regular do São Paulo. Ele perde esses 2 jogadores. Na lateral esquerda, nunca trouxeram para ele alguém para fazer sombra para o Wellington, que já estava vendido. Nunca conseguiram repor de fato a saída do Pablo e do Alisson, né, por conta das lesões. O Ferreirinha também acabou machucando, que também era um dos pilares do esquema dele,
esse 4-2-4. Então, eu acho que assim, cara, criticar, ele tem inúmeros defeitos. Eu acho, por exemplo, que a eliminação para o Galo passa muito pelo Zubeldia, porque eu acho que ele não teve uma atitude realmente de entender que o São Paulo tinha que se impor contra o Galo, principalmente no Morumbi. Já contra o Botafogo eu acho diferente. Acho que ele, toda vez, ele mudou o esquema tático para o primeiro jogo, ele viu que não funcionou, ele mudou no intervalo. No segundo jogo, com 30 minutos, ele viu que não estava funcionando, ele já tirou o William para pôr o Luciano. Então foi diferente, ele tentou mais coisas. Eu acho que ele foi muito mal mesmo contra o Galo e naquele jogo contra o Inter, que ele entrou com o time reserva, sem colocar nenhum marcador e etc. O São Paulo até começou bem o jogo, mas depois foi atropelado pelo Inter em casa e acabou perdendo um jogo que era muito importante pensando em pretensões de brasileiro. Tudo isso para dizer que eu acho que ele tem qualidades e defeitos, mas a gente não pode cair, na minha opinião, no mesmo ciclo vicioso que é, foi eliminado, demite técnico. Como se fosse a coisa assim, é a solução mais fácil, mas não resolve nada. São Paulo teve, acho que, quase 15 técnicos nos últimos 10, 12 anos, e somente o Dorival Júnior acabou ganhando alguma coisa no ano passado. Então, todos esses técnicos que passaram têm defeitos, têm qualidades, o Zubeldia é mais um deles, e eu acho que agora, em outubro, o São Paulo pensando só no brasileiro, ele finalmente vai ter um pouco mais de tempo para treinar, né? Porque o calendário insano até então não permitia isso. A gente tem que ver como ele termina a temporada. Tomara Deus que entre os 4 ou 5 primeiros ali para garantir uma vaga para a Libertadores do ano que vem. E aí eu acho que tem que dar para ele no ano que vem a possibilidade de participar de um planejamento, participar de repente da ascensão de alguns jogadores da base com um pouco mais de tempo de observação, eventuais contratações e dispensas passando também pela mão dele, uma pré-temporada. Aí sim, no ano que vem, eu acho que a gente vai ter condição de avaliar um pouco melhor o trabalho dele, pensando numa eventual troca. Nesse momento, na minha opinião, a menos que alguma coisa extraordinária aconteça, eu acho que o planejamento para o ano que vem passa, sim, pela permanência do Zubeldia nesse primeiro momento. Exatamente, Nick. Então, para a gente trazer um pouco das informações, Zubeldia deve continuar no São Paulo, mesmo com a sondagem, então, do Boca Juniors. Para a gente virar a página com o nosso último tema aqui também, que é um tema também importante da gente mencionar e vale essa menção aqui, saiu uma matéria... Opa, você curtiu agora mais um corte do Arquibancada Tricolor? Já deixa o seu like e se inscreva no AT para você não perder nada, então, que envolve o Arquibancada Tricolor aqui no YouTube.